Pecador andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou leve, hoje sou remido, Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Vem a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Aleluia! Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui mais uma vez para compartilhar o que Jesus Cristo ele colocou no meu coração. Vamos falar de algo que vai balançar o coração de muitos. É muito comum eu ouvir crentes falando que é pecador, que é pobre, cego, miserável, nu. Então o título dessa mensagem é Santo ou Pecador? O que você é, santo ou pecador? De antemão eu quero dizer para você que por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue que ele derramou no Calvário, eu sou um santo. Amém? Eu era um pecador, como diz esse hino, era um pecador, andava sem Jesus. Hoje, eu encontrei Jesus, entreguei minha vida para ele, deixei de ser um pecador, passei a ser um santo. Pecador é a criatura, a pessoa da raça adâmica. Depois que eu entreguei a vida para Jesus,
Ele me deu um novo nascimento e me colocou na família do Criador, na raça espiritual, a nova raça, ou nova criatura, na raça cristã, o segundo Adão. Adão, o primeiro Adão, Jesus, o segundo Adão. E nós vamos começar a meditar no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Se você quiser pegar uma caneta, um papel e anotar as referências para depois você meditar, eu vou dar um tempinho aqui, tá bom? Aí você pode pegar uma caneta, um papel, para você ir notando as referências para depois você meditar, tá bom? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Pecador não vai subir com Jesus, só os santos. Amém? Então a primeira referência está em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele nos falou assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quero lhes esclarecer que o apóstolo Paulo, ele estudou o judaísmo junto com o mestre do judaísmo chamado Gamaliel. Até a Bíblia afirma que ele estava aos pés, aprendeu aos pés de Gamaliel, ficava junto ali para aprender. Depois que ele teve encontro com Jesus, ele abriu mão de tudo. Tudo que ele aprendeu na religião, ele abriu mão. E ele passou a aprender com Jesus. Ele não aprendeu com Pedro, não aprendeu com João, nem com Tiago, ele aprendeu com Jesus Cristo. E ele foi separado por Jesus para ser o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, tá bom? Então ele está esclarecendo que Cristo, lá na cruz, quando ele morreu lá, ele nos resgatou da maldição da lei. E ele próprio se fez maldição no nosso lugar. No versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse até nós, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas juntamente com Abraão pela fé. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa, tá bom? O Espírito Santo e o Criador do Universo, nosso Pai Celeste, são a mesma pessoa. Não existe duas pessoas. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é que vai fazer essa ligação da palavra com a obra que Jesus Cristo fez no Calvário. E por que Jesus Cristo teve que nos resgatar da maldição da lei? Porque a lei
ela apontava o pecado. A lei, ela mostrava como espelho como estava a vida de cada pessoa. Vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. 1 Coríntios. Diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso, sabemos? Que o salário do pecado é a morte. Então, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O que dá força ao pecado era a lei. Por isso que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele nos resgatou. Enquanto o homem está debaixo da lei, ele está condenado. Tá? Ele está condenado. Então Jesus veio, quebrou a força da lei, nos tirou da lei, nos tirou debaixo da lei, para que possamos ser salvos. Ali Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora, por que Deus ele criou a lei? Por que Deus ele fez a lei? Em Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz assim: logo, para que é a lei? Por que a lei foi feita? Com que propósito? Aí diz assim: foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha de sido ter feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro ou mediador não é o de um só, mas de Deus é um. Mas Deus é um. Esse medianeiro que recebeu na mão do anjo, dada pelo Criador, foi Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Deus deu por intermédio de Moisés. Para que, quando viesse Jesus Cristo, a lei fosse anulada, tirada, e nós ficássemos debaixo da graça. Lendo o seguinte: logo, no versículo 21, logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, de maneira nenhuma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Se a lei pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Essa justiça significa ser justificado. Nós fomos justificados no sangue de Cristo, no sacrifício de Jesus. Mas a lei não justificava. A lei acusava. Por isso Jesus sofreu a nossa condenação. Ele foi acusado no nosso lugar. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ou seja, Deus, por meio da Escritura, por meio da lei, encerrou toda a humanidade debaixo do pecado, até os judeus, até o povo escolhido dele, ele colocou debaixo do pecado. Ele encerrou tudo. Para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Até os judeus hoje têm que usar a fé em aceitar Jesus como Salvador e se batizar. O povo escolhido de Deus também foi colocado nessa condição. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. E ele se manifestou há 2000 anos atrás, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Nós aprendemos que Abraão é o pai da fé. Sim, ele é o pai da fé.
Porém, o autor da fé é Jesus Cristo. Ele é autor e consumador. E quando ele foi que ele consumou lá no Calvário? Lá no Calvário ele consumou a obra. Tá? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei serviu de protetor. Essa palavra aio significa um mestre, um professor, um tutor, um curador. Alguém com autoridade para nos colocar limite, para nos ensinar até onde nós deveríamos ir. Até onde deveríamos ir. Porque antes as pessoas matavam, roubavam, adulteravam e não tinha lei. E elas achavam que estavam bem. Então o propósito da lei não foi para salvar, foi para colocar limite e mostrar a condição do ser humano. A condição caída, a condição de baixa moral, a condição negativa. E o apóstolo Paulo, ele conheceu isso muito bem. E o apóstolo Paulo, ele relata, ele diz que aquilo que ele queria fazer, que era andar em espírito, ele não conseguia. Porque ele estava novo na fé, só andava na carne. E em Romanos capítulo 7, versículo 8, o apóstolo Paulo fala isso. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Enquanto ele não tinha conhecimento da lei, a consciência dele não acusava. Assim são as pessoas que são criadas sem nenhuma instrução. É como criança. Os pais têm que estar colocando limite nas crianças para que elas venham crescer respeitando o próximo, que elas venham crescer respeitando o professor, o vizinho. Assim era a lei. Nós agíamos como criança na carne e a lei vinha nos colocando limite até chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. E veja, a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo, ele pagou por todos os nossos pecados e nos comprou com o sangue dele. Enquanto nós estávamos condenados, nós tínhamos alguém que dominava a nossa alma, Satanás. E Jesus foi lá e pagou, nos comprou para o nosso Pai eterno, para o nosso Criador. Ele nos resgatou da maldição da lei. Por isso que João, ele transcreve as palavras de João Batista. João, capítulo 1, versículo 29b. João transcreveu as palavras de João Batista. João Batista disse assim, quando viu Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo agora? O trabalho de Jesus foi para vir tirar o pecado de quem crê nele, de quem crê no Evangelho, de quem crê na palavra. Por isso que quando Jesus comissionou aqueles 11, ele disse assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura, a raça adâmica. Quem crer e for batizado será salvo. Quando a pessoa crê na pregação do Evangelho e entrega a vida para Jesus, ela recebe de Jesus poder para ser um filho de Deus. Ela deixa de ser filho de Adão e passa a ser um filho de Deus. Ela deixa de ser uma criatura adâmica e passa a ser um santo de Deus. As cartas do apóstolo Paulo, ele chama os irmãos de santo. Ele chama os irmãos de santo, depois que ele conheceu essa verdade, que ele teve essa revelação. Em Romanos capítulo 5, no versículo 13, 5:13, diz assim: porque até a lei
estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. A lei é o aguilhão, a lei apontava, acusava. Aí Jesus nos resgatou da maldição da lei, nos colocou debaixo da graça. A lei não pode mais nos acusar. E Jesus disse que a lei, os profetas duraram até João. Duraram somente até João. A partir de então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós recebemos a graça de ser filho de Deus e o dom do Espírito Santo. Veio sobre nós o Espírito de Deus para nos guiar a toda a verdade. Ou seja, até o regime da lei havia o pecado no mundo. Porém, o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Glórias a Deus. Aleluia. É Jesus que nos dá livramento. É Jesus que nos guarda e nos livra de toda a maldição da lei. Romanos capítulo 1, versículo 8 diz assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Antes de aceitar Jesus, nós estávamos em Adão. Então havia condenação para nós. Mas depois que ouvimos a pregação do Evangelho e cremos em Jesus Cristo e o recebemos como Salvador e nos batizamos, nós fomos resgatados da maldição da lei e passamos a ser um filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o Criador do Universo. E sempre as pessoas me perguntam, por que então, se o Evangelho é para os pecadores, a pregação do Evangelho é para a raça adâmica, para as criaturas, por que muitos pastores pregam que o Espírito Santo que vai convencer o crente do... Não é assim que está escrito. Não é assim que está escrito. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo aqui são as pessoas, a humanidade. Deus amou a humanidade. Tá? E o Espírito Santo também vai convencer a humanidade. E Jesus fala por quê? João capítulo 16. João capítulo 16. A partir do versículo 7, são palavras de Jesus Cristo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. O Consolador é uma pessoa igual a Jesus. O Consolador, o Espírito Santo, é que passa a acompanhar os crentes. Antes, Jesus acompanhava os crentes da época dele. Só que Jesus Cristo não podia estar em todo lugar. E no corpo, ele não podia. Então era necessário que ele fosse, enviasse o Espírito Santo para estar com todos aqueles que creem. Ou seja, o Consolador é um guia, o Espírito Santo é um guia, como Jesus foi um guia. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele estava guiando quem o seguia. E hoje, quem segue a Jesus é guiado pelo Espírito Santo. Aí Jesus continua falando. No versículo 8, ele diz assim, quando ele vier, prestem bem atenção no versículo 8, hein? E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, tá bom? Convencerá o mundo, ou seja, a humanidade do pecado. Não é a igreja, não é o crente. O Espírito Santo não vai convencer crente do pecado, porque o crente foi resgatado da maldição da lei. O crente foi resgatado do pecado. Nenhuma condenação há mais para o crente. Não tem condenação para ele. Ele agora, o crente não está mais em Adão, o crente está em Cristo. Então ele vai convencer o mundo. Aí Jesus explica
O porquê do pecado? Aí ele fala no versículo 9, do pecado, porque não crê em mim. Quando a pessoa não crê na obra que Jesus fez no Calvário, ela fica toda hora falando que ela é uma pecadora, é uma miserável, uma desgraçada, uma infeliz. Aceita Jesus então, crê em Jesus e aceita Jesus. Se você ainda está dentro da igreja, ainda diz que é crente, que é pecador, se arrepende dos seus pecados, então aceita Jesus como Salvador e se batiza, que Ele vai te tirar dessa condição de pecador e vai fazer de você um santo, uma santa. Então a pessoa que não crê no sacrifício de Jesus, que não crê na obra que Cristo fez, aí fica confessando que é um pecador miserável, um pobre cego nu. Me dá até tristeza quando eu ouço isso. Aí eu tento mostrar a palavra, meu pastor fala, eu não estou pregando pastor. Eu não estou pregando denominação, não estou pregando religião, eu estou pregando Jesus Cristo. O meu compromisso é com Jesus e com a palavra dele. Quem morreu na cruz não foi religião e denominação, não. Não foi um homem comedor de arroz e feijão, não. Foi o Filho do Criador do Universo. O Filho do Deus Altíssimo. Ele se tornou o nosso Salvador. Ele se tornou o nosso Salvador. Aliás, o nome do Salvador significa o Criador salva. O significado do nome do Filho do Altíssimo é o Criador salva. Foi por isso que ele morreu, para nos salvar. Aí a pessoa está caminhando para o inferno porque todo dia ela confessa que é pecadora. Aceita Jesus, se batiza. Oxe. Então uma pessoa fica confessando que é pecadora porque ela não crê que Jesus já perdoou ela, que Jesus já lavou os pecados dela, que Jesus já a remiu, que Jesus já libertou ela da maldição da lei. Ela não acredita. Por isso que ela fica confessando isso. Então, você é o quê? Santo ou pecador? O que você é? Se você é pecador, se arrependa, receba Jesus como Salvador e se batiza, e você será um santo, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque toda a humanidade já nasceu condenada ao inferno por causa do pecado de Adão. Toda a raça adâmica, ela foi condenada ao inferno. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que Jesus Cristo foi o último Adão. É na esperança de que todos se arrependam, todos entreguem a vida para Jesus. Tá? E o apóstolo Pedro, confirmando a palavra do apóstolo Paulo, diz o que nós somos. Tá? Em 1 de Pedro, capítulo 9, ou capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Me perdoe, tá? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. E diz assim, olha o que nós somos, ó. Mas vós sois a geração eleita. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Você pode se perguntar, pastor, onde está escrito isso? Nós fomos escolhidos. Deus, o Criador do Universo, escolheu a mim que crê, escolheu a você que crê em Cristo antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Pedro fala, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Essa atribuição era dada a Israel. Agora é dada para a igreja, é dada para quem crê. E o próprio Pedro fala que nós fomos eleitos. Ele diz assim,
Aqui no capítulo 1, no verso 1 e 2, Pedro fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, aqui no Brasil, aos estrangeiros, tá? Estamos incluindo. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, presciência é a capacidade de prever o futuro. Antes de nos criar, Deus previu que nós íamos nos arrepender, Deus previu que nós íamos aceitar Jesus, então nós fomos eleitos por causa disso. Aí diz assim: em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia! Oh glória! Deus, em sua capacidade de prever o futuro, Ele viu que nós iríamos crer no Evangelho. Então Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Que isso está em Efésios capítulo 1, versículo 5. E também está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Tá? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que? Qual o propósito? Qual o propósito de Deus? De Jesus em nos comprar com o sangue dele? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos tirou das trevas, nos resgatou da maldição da lei, nos tirou das trevas, com o propósito de nós compartilharmos com as pessoas o que já aprendemos do Evangelho. Eu recebi essa revelação hoje, ontem, eu estava em oração, meditando, e Jesus me deu essa palavra e falou assim: prega para os meus filhos, que eles não são mais pecadores, eles são santos. Eu santifiquei. Então eu estou compartilhando o que Jesus passou para mim. Então esse é o propósito de Jesus ter nos convertido, nos transformado, para anunciar a virtude dele. Vós, em que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Antes, eu não era povo de Deus. Antes, eu era raça adâmica, dominado pelo espírito das trevas, dominado por Satanás. Agora não. Agora eu fui comprado com o sangue de Cristo e recebi de Jesus poder para ser filho de Deus. Como está escrito em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Se você crê no nome de Jesus, se você reconhece que é um pecador, recebe como salvo e se batiza, você é incluído aqui como filho de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Então nós alcançamos misericórdia de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o mediador. No versículo 24 e 25 aqui do 1 de Pedro 2, versículo 24. Olha que coisa maravilhosa que Jesus fez na cruz. Olha o que ele fez, olha o que ele fez lá na cruz do Calvário. Dois, 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, que ele fala lá em Gálatas. Em Gálatas ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então lá no madeiro, lá na cruz, Jesus levou no corpo dele os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fosse sarado. No momento que entregamos a vida para Jesus,
nós fomos resgatados da maldição da lei, recebemos de Jesus poder para ser filho de Deus, e esta carne, por causa do pecado, ela já foi julgada e condenada à morte. Essa carne vai ter que morrer. Você está entendendo agora? Ela já foi condenada à morte. No tempo que Deus determinou, essa carne vai morrer. Compreenderam agora? Porém, a nossa alma é salva. E se a pessoa não crê, se ela não crê em Jesus, ela vai continuar dizendo que ela é pecadora. Aí a carne dela vai morrer e a alma dela também vai morrer, vai para a morte eterna. A alma dela primeiro vai ser lançada no inferno e depois no lago de fogo, que é a segunda morte. Lago de fogo é a segunda morte, que é a morte eterna. É uma vida eterna afastada do Criador. Me perdoe. E quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, a carne vai morrer e a alma dela é levada pelos anjos, ou vai ao encontro de Jesus, para o seio de Abraão, para o céu, agora é direto para o céu. Como aquele ladrão lá na cruz, ladrão arrependido. Tem Bíblias que falam assim, um bom ladrão. Não existe bom ladrão. O ladrão arrependido, tá? Ladrão arrependido. Como o mendigo Lázaro, que foi para o seio de Abraão. E depois a morada eterna com o Pai, eternamente com o Pai. E tudo isso para a glória do Criador do Universo. Tudo isso para a glória de Deus. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, como podemos, diante das Escrituras, diante da Palavra de Deus, ainda confessar que somos pecadores? Ah, mas a palavra diz lá que nós somos pecadores. Irmãos, nós temos que orar antes de estudar a Bíblia. Tem que orar para saber para quem a palavra é falada, para quem a palavra é dirigida, com que propósito. Tá? As cartas do Apocalipse, que Jesus mandou o apóstolo João falar, vamos lá. Vamos lá em Apocalipse. Deixa eu descobrir se é o capítulo 3 ou 2. As cartas começam no capítulo 2, tá? As cartas começam no capítulo 2. Mas como eu não selecionei, eu veio agora. Eu me perdi, no grande abismo tropecei. O capítulo 3, versículo 14 em diante. Prestem bem atenção, é a 7ª carta. As dispensações da igreja, os períodos, nós temos no período da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Tá? Então diz assim, quem está ditando é o próprio anjo do Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus ditando para João. João mandar a carta para a igreja de Laodiceia. Então ele diz assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Prestem bem atenção, o princípio da criação de Deus, não é Adão não, tá? Não é o primeiro Adão não, é o segundo Adão, é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Deus ele disse assim,
Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ali começou a nova criação, a nova raça. E nós seremos, nós os que cremos, seremos igual a Jesus. Os que morreram vão ressuscitar com o corpo de glória, com o mesmo corpo de glória de Jesus. E os vivos vão ser arrebatados para encontrar com Jesus nos ares, e o corpo será transformado nos ares, no corpo de glória. Tá? O princípio, ele é o alfa e o ômega da nova criação. Eu não sei se vocês já ouviram algum pregador falar que Deus é o alfa e o ômega. Não, Deus é eterno. O eterno não tem início nem fim de dias. Ele não tem início nem fim, nem princípio nem fim. Quem tem o início e o fim, o alfa e o ômega, é Jesus Cristo, na nova raça. O início da primeira raça foi Adão. E Jesus foi o último Adão. E Jesus começa a raça santa. A raça cristã é a raça santa. Começa com a ressurreição dele, tá bom? Então quem está falando aqui, mano, é o próprio Jesus Cristo. Aí ele fala no versículo 15, eu sei, falando para o anjo da igreja. Sabe quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. É para o pastor da igreja. Eles não querem assumir isso não. É para eles. Tá? Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. É muito forte isso aqui, meus irmãos. É o tipo do crente que ele não assume. Ele fica em cima do muro. Ele tem vergonha de assumir que ele é crente. Eu já vi muitos irmãos pastores assim, tá bom? Não assume. Ainda diz assim, ó, deixa o inimigo quieto lá, deixa o inimigo quietinho lá. Fica em cima do muro. Aí ele diz que ele está bem, ele diz que ele tem saúde, ele diz que ele é rico, que ele não precisa de nada. Aí Jesus continua falando no versículo 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, Jesus gosta que a pessoa diga sim, sim, não, não, que ela se assuma. Se ela é de Deus, ela assume que ela é de Deus. Se ela não é de Deus, ela assume que ela não é de Deus. Mas ficar dizendo que é de Deus, vai ser o irmão, e está roubando, está mentindo, está enganando, está adulterando, não busca mudança, não busca comunhão com o Espírito Santo. Olha, Jesus vai te vomitar, tá? Sabe o que significa? Ele vai te lançar no inferno. Aí o versículo 17, como dizes? Esse é o anjo da igreja, tá? É o líder da igreja, é o cabeça de certa igreja. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes o que és. Isso é Jesus falando que tu és um desgraçado, um miserável, pobre. Jesus falando para ele que ele é. Aquele que conhece tudo. Aquele que é presciente, que é onisciente, que é onipresente, ele conhece tudo. Ele é como Jesus é exatamente como o Pai é. E nós também seremos como ele. Nós seremos como ele, tá? Aí Jesus vai, eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e veste branca para que te vista e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que te use os olhos com colírio para que veja. Ou seja, Jesus está falando para ele, ó, sou miserável, se arrependa. Seu desgraçado, se arrependa. Você está pensando que você é alguma coisa, mas tu é um pecador. Aí sim, Jesus falando que esse líder dessa igreja é um pecador. É Jesus. Não é um crente que está falando que é um pecador. É Jesus falando que ele é. Aí Jesus fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Olha ele confirmando aqui, se arrepende. Irmãos, você quer saber se você nasceu de novo? Você quer saber se você é uma nova criatura? Vamos tomar o exemplo de Pedro. Jesus falou
Jesus ele participou da Páscoa e iniciou a ceia numa quinta-feira. E ele disse a Páscoa, dia 14 de abril do ano 30, em que Jesus foi crucificado, ele diz assim: vós escandalizareis em mim. E disse para Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro não queria. Pedro não queria negar Jesus. E acabou negando. A Bíblia relata que Pedro chorou amargamente. Você está compreendendo agora? O crente nascido de novo, ele no caminhar ele falha. Jesus não atribuiu a Pedro pecado, não. Porque Pedro já era salvo. Jesus atribuiu uma falha no caminhar, um erro no caminhar, sujar os pés no caminhar. Então o crente nascido de novo não tem prazer em errar, não tem prazer em falhar. E quando acontece dele falhar, ele se arrepende, ele chora, ele se humilha, ele pede perdão a Jesus, ele pede ajuda, fala assim: eu não quero mais errar, me ajuda. Esse é o crente que nasceu de novo, que falha no caminhar como todos nós falhamos, porque estamos no corpo de carne. E o que não nasceu de novo? O que não nasceu de novo não tem consciência, gente. Ele erra e não se dá conta que errou. E esse está pecando. É como esse pastor aqui dessa igreja aqui, esse anjo da igreja aqui. Ele não se dava conta, ele estava no pecado, nem nascido de novo ele era. É um joio, é um joio. Como Jesus falou para deixar o joio crescer junto, o joio também vai ser... O joio vai ser líder de igreja, gente. Jesus falou para deixar ele crescer junto. Quem vai arrancar ele é o próprio Jesus. Tá? Então você vai ver muito isso. Pastores, bispos, apóstolos, profetas, errando, pecando mesmo. Pecando porque não nasceram de novo. Porque não estão em Cristo. Eles estão ali com conhecimento. Como Judas Iscariote. Como Judas Iscariote. Se Judas Iscariote fosse filho de Deus, se tivesse arrependido, Jesus teria perdoado ele, salvado ele. Mas como ele não era filho de Deus, ele era criatura adâmica, ele não se arrependeu e acabou se enforcando. Fazer o quê, né? E Pedro se arrependeu, chorou amargamente. Assim são todos que nasceram de novo, todos que estão em Cristo, todos que estão em Cristo. No caminhar da vida vai falhar, só que ele não vive na prática do erro, do pecado. Ele se arrepende, ele chora amargamente, ele busca conserto. Você está compreendendo agora? Você não tem pecado, você falhou no caminhar. Por isso que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, porque eles sabiam que... E veja que ele não lavou o pé de Judas não, tá? Judas saiu antes. Ele falou para Judas: você vai e faça lá o que você tem que fazer. Porque Jesus sabia que Judas era filho da perdição. Judas não tinha salvação. Tá? E quando Pedro questionou: Senhor, tu lavas a mim? Não, Senhor. Aí Jesus foi: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem paz comigo. Eu tenho que te lavar. Todo dia eu tenho que te lavar. O que você não sabe agora, você vai saber depois. E não demorou muito. Naquela mesma noite, Pedro descobriu o porquê. O lava-pé era um costume judeu. Costume não, era uma necessidade. Por quê? Porque naquele tempo não havia água em abundância como tem agora. Nós temos água em abundância. Água encanada. Naquele tempo não tinha água encanada. Então a água era com muita dificuldade. Eles recolhiam água mais para cozinhar os alimentos, banhava-se às vezes de 3 em 3 dias, então ele só lavava os pés, porque sujava os pés e lavava os pés, era uma necessidade básica. Tá? E Jesus, ele deu uma lição para o mundo espiritual.
no caminhar da vida, no caminhar da fé, nós falhamos. E por isso que todos os dias nós temos que lavar os nossos pés espirituais. Como, pastor Hélio? Como? Se humilhar. Olha, Deus ele fala na palavra, irai-vos, mas não pequei. O próprio apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, capítulo 4, lá no capítulo 4 tem um versículo que ele fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você falhou, não durma com a sua falha. Vá para os pés de Jesus, chora, se humilha, pede ajuda. Fala assim: eu errei, eu não quero mais errar, Senhor, me ajuda, por favor. Isso se chama lavar os pés espirituais. Se não te ensinaram isso, passa, você está aprendendo agora. Agora você está aprendendo. No caminhar da vida, todos nós falhamos. E todos os dias precisamos nos humilhar aos pés de Jesus, pedindo forças a Ele para não falhar mais. Amém? Ele não atribui pecado, como Ele não atribuiu o pecado a Pedro. Ele não atribuiu o pecado a Pedro. Tá? Porque Ele viu o arrependimento. Jesus vê tudo, meus irmãos. Jesus vê tudo, absolutamente tudo. Por isso que Ele não atribui pecado aos que andam na sinceridade. Porque quem anda na sinceridade não quer mais errar, não quer mais falhar. Tá? E o que Jesus fez? Depois que ressuscitou, condenou Pedro. Falou: Pedro, você tem pecado, você me... Não fez isso não, ele não acusou não. O trabalho de acusar é o trabalho da lei. Quem acusa é a lei, Jesus é a graça. Quem acusa é Moisés, Jesus é a graça. Jesus veio para resgatar da maldição da lei. Entendeu? O que Jesus fez? Pedro, você me ama? Jesus sabia que Pedro amava ele. Jesus sabia que Pedro não queria negar. Mas Jesus queria ouvir da voz. Jesus sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer saber ouvir de nós mesmos. Como cego, o que quer que eu te faça? Ele sabe, mas Ele quer que nós falemos. Você está entendendo? Então, por 3 vezes, até alguns teólogos falam assim, não, porque ele negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. Não é porque ele negou 3 vezes. É quando Jesus fez a pergunta, Jesus disse assim: Pedro, você me ama? Falou o amor ágape, que é o amor de Deus. Aí Pedro respondeu assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que ele falou amor, philos, fraterno. Aí Jesus queria ouvir de novo. Até que ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu ainda não te amo com esse amor. Você sabe por que Pedro ainda não amava com amor? Com o amor que Jesus perguntou? Porque Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha subido. Jesus ainda não tinha enviado o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a andar na verdade, a andar em Cristo. Você está entendendo agora? E se você não é batizado com o Espírito Santo, eu te aconselho a você buscar, se humilhar aos pés de Jesus e falar: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Tá bom? E se você erra e não se dá conta de que errou, você fala: Senhor, eu quero nascer de novo. Me dá um novo nascimento. Amém, meus amados irmãos? Então, a pergunta está de pé. Você é santo ou pecador? Você está em Adão ou está em Cristo? Em quem você está? Voltemos a Gálatas 3, tá? Mas para de estar confessando que você é um pobre, cego. Isso aqui foram palavras de Jesus para alguém que estava de engano na igreja. Um pastor que estava de engano, tá bom? De mentira. Então, Gálatas 3:13. Vamos de novo.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você crê nessa palavra? Você crê na palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você continuar a confessar, ainda continuar a confessar que é um pecador, é porque você não crê na palavra, você não crê na obra de Jesus. Aí você vai morrer e vai para o inferno. É com muita tristeza que eu tenho que falar a verdade. Você já está... Eu acredito que você está cansado de ser... Meu irmão, eu cansei de ser enganado. Eu fui enganado nas religiões. Tá? Eu fui tão enganado que eu acendi a vela para um boneco. Hoje eu paro para pensar, meu Deus, como é que eu era cego. Um boneco que tem pé, mas não anda, mão, mas não apapa, boca, mas não fala. Que ela fica parada e não salva nem ele mesmo. Também já coloquei despacho encruzilhado, enganado. Até que um dia eu clamei: Deus, me mostra o caminho. Me mostra o caminho, porque eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais sofrer. Eu era um pecador. Eu andava sem Jesus. Não tinha Jesus. Eu não tinha esperança, eu não tinha nenhuma luz. Eu não tinha divina luz. A minha vida era a vida de trevas. Eu era um pecador. Então, quando Deus me guiou a uma igreja evangélica, que eu ouvi a palavra, eu fui ouvindo a palavra, então eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. E Jesus Cristo viu a minha sinceridade. Ele me batizou com o Espírito Santo antes de eu ser batizado nas águas. E eu nem sabia o que era Espírito Santo. Eu passei por uma luta, uma certa tarde de sábado. Isso foi em dezembro de... Eu conheci Jesus em agosto de 89, em dezembro de 89. Uma pessoa disse assim para mim: eu vou falar para tua esposa o que você já fez de errado comigo. Uma mulher. Porque à medida que eu ouvi a palavra, eu comecei a cortar as relações erradas. Então eu saí dos adultérios, saí das bebidas alcoólicas, saí das farras, fui largando, abandonando, virando as costas para o mundo. Me desfiz daquelas imagens. Eu me rendi a Jesus totalmente. Eu renunciei tudo. E Jesus viu a minha sinceridade e me batizou com o Espírito Santo. Eu comecei a chorar, pedir ajuda a Ele, Senhor. Ele me batizou com o Espírito Santo porque Ele viu que aquela luta era uma luta espiritual. Que eu, humanamente falando, eu não ia conseguir vencer. Igual a Pedro não conseguiu. Por isso que Pedro negou Jesus. Mas depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, Pedro ficou ousado, intrépido. Aí ele começou a falar das virtudes de Jesus, do poder, ao ponto de, quando chegou a época da morte dele, ele falou: não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Olha aqui, que tamanha ousadia, intrepidez, fé e coragem. Amém? Então eu passei a dar testemunho de Jesus para reis e para plebeus, para pobres e ricos. Não tenho vergonha de falar da palavra. Vocês podem perceber que eu falo da palavra com sinceridade. Não tenho vergonha de falar. Tá? Então é isso, meus amados irmãos. Se você realmente creu em Jesus, creu no Evangelho, aceitou isso como Salvador, você não é mais pecador, você é um santo. Não olha para suas falhas, não.
Deus, quando olha para nós, hoje, o Criador do Universo, nosso Pai do céu, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você que aceitou Jesus, Deus olha através do sacrifício de Jesus. Deus olha para nós através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário. Então Deus nos vê santificado, Deus nos vê purificado, Deus nos vê nova raça, nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Deus não nos vê como o homem nos vê. O homem fica procurando defeito em tudo, na roupa. Ah, você não está de gravata, você não vai subir no púlpito. Ah, porque você errou, tu está 6 meses disciplinado. Olha, se fosse no tempo de hoje, Pedro ia ficar mais de 3 anos na disciplina. De repente, Pedro nem voltaria mais a pregar. Mas Jesus deu lá uma maior responsabilidade para ele. Jesus deu maior responsabilidade. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as ovelhas de Jesus. Você aceitou Jesus como Salvador, você é um santo. Você é um capacitado pelo Espírito Santo. Então, pare de confessar que você é um pecador. Creia no que está escrito. E em nome de Jesus, confesse que você é um santo. Não por seu próprio mérito, mas por causa do sangue que te lavou e te remiu. Como esse hino. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Aleluia. Oh, glória. Que amor me concedeu Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Romanos 5,8 está escrito desta forma: mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Mais uma vez a pergunta: você é um santo ou é um pecador? Você é da nova raça, raça cristã, ou ainda é da raça adâmica? Você é um filho de Deus ou uma criatura adâmica? Guarde essa mensagem no coração. Guarde essa mensagem no coração e medite sempre. Se você foi tocado pela palavra, se o Espírito Santo falou ao seu coração, e se você quiser colocar um gostei aí, diz um gostei, coloca um gostei. Se você não gostou, pode botar um não gostei. E se essa mensagem te abençoou, e você quer abençoar outras pessoas, compartilha. Compartilha. Você estará anunciando as virtudes de Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.